Olá, mulheres! Bora bater um papo? Hoje eu quero falar com as solteiras, porque aqui nesse canal tem muito vídeo para casadinhas. Então agora a gente vai trabalhar, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre você que está solteira há muito tempo, mas deseja se casar. Socorro! Quero me casar. Cansei de ficar solteira, cadê meu pretendente? Então nesse vídeo aqui nós vamos abordar o que você pode fazer para sair dessa estação. E como migrar para outra estação, mas principalmente identificar por que eu ainda estou aqui. Por que eu quero me casar, mas eu ainda não me casei? Por que tá demorando tanto? Então já chega apertando o dedinho aqui no like e deixe nos comentários também há quanto tempo você tá solteira. Me conta aqui, há quanto tempo você está esperando pelo pretendente certo? E a gente vai desmistificar também um pouquinho aqui o que é esse certo, né? O que é ser esse pretendente certo? Existe o pretendente errado, o pretendente certo? Então já deixa aqui o seu like, o seu gostei, se inscreva também no canal e deixe nos comentários há quanto tempo você está nesse tempo de espera. Então por que eu estou há tanto tempo solteira? Talvez você pode trazer aqui algumas hipóteses, porque tá difícil encontrar um bom homem, porque eu já estou em uma idade avançada, porque tenho filho e os pretendentes não aceitam uma mulher que tem filhos. Podem ser tantas e tantas hipóteses, ou porque você ainda não encontrou o padrão ideal daquele homem que você realmente almeja se casar. Então nós vamos conversar aqui sobre principalmente os erros que as mulheres cometem e que levam elas a ficarem solteiras por muito e muito tempo. E o primeiro ponto que eu quero trabalhar aqui com você é essa idealização. Sabe quando aquela mulher idealiza muito o pretendente ideal, o par perfeito, assim como eu falei com você? Claro que existem pessoas erradas na nossa vida, talvez no tempo errado, com comportamentos errados, valores e princípios diferentes dos nossos, né? Princípios e valores errados realmente de acordo com a palavra de Deus também. Então sim, existe realmente essa pessoa que não é ideal para mim. Mas é preciso tomar cuidado, porque quando eu radicalizo isso, fazendo com que essa pessoa ideal existe, é como se eu me colocasse num padrão, num patamar altíssimo, que ninguém vai bater essa meta, sabe? Ninguém vai atender essa expectativa. Então o que eu mais vejo em meus atendimentos, nas caixinhas de perguntas ali no Instagram, se você ainda não me segue, aproveita para poder me seguir, @AnaDrummond, com T, _, e poder também entrar nesse universo onde você vai entender realmente os princípios elementares de uma boa relação, de se construir um relacionamento feliz e alcançar esse lugar. Porque assim como eu falei pra você, o que eu mais vejo de mulheres que estão solteiras há muito e muito tempo é essa idealização fora do padrão. Sabe, uma expectativa elevadíssima do homem ideal, do par perfeito. E ainda mais nessa era que estamos vivendo, onde qualquer um fala sobre relacionamento. E muitas vezes fala sobre relacionamento de uma forma radical, que o homem precisa ser exatamente isso para poder se encaixar no seu padrão ou no padrão de qualquer mulher. Então, o primeiro erro, assim como eu pontuei com você, que eu vejo essas mulheres cometerem, é essa idealização, essa projeção de expectativas irreais. O segundo ponto que mais fazem com que as mulheres fiquem solteiras e aumentem essa ansiedade de casar é essa idealização de que precisa ter um padrão universal para todas. E isso muitas vezes faz com que a minha cabeça vire uma caixa. Então todo homem que eu vejo, todo pretendente que eu vejo, é como se eu já estivesse programada para saber, fica com o pé atrás com ele. Olha, será que ele é um homem ambicioso? Será que ele é um homem provedor? Será que ele é um homem espiritual? As mulheres estão ficando solteiras por muito tempo porque estão idealizando um padrão perfeito de homem que não existe. É como se todo homem, todo pretendente fosse defeituoso. É como se qualquer briguinha que acontecesse no relacionamento fosse motivo para chuta esse homem, separa dele. Claro que nós não estamos falando de casos extremos, casos realmente graves, casos que realmente você precisa sair deste lugar. Ter maturidade, inteligência emocional para identificar, olha, aqui não me cabe. Mas quando eu estou demais nessa expectativa de que ele precisa bater todos os meus checks, ele precisa cumprir toda a minha listinha de oração do homem ideal perfeito que eu apresento para Deus. Quando eu fico demais nessa projeção, idealização, colocando demais expectativa sobre um padrão que não existe, de homem que vai bater check em tudo, eu entro nesse lugar onde parece que ninguém se encaixa. É que nem a síndrome da Cinderela, o sapatinho não cabe. Então talvez o homem que eu quero, que Deus tem pra mim,
Muitas vezes eu não me abro para ele, porque eu fico tentando colocar esse sapatinho perfeito para ver qual vai ser o homem ideal que o sapatinho perfeito 43 vai encaixar no pé dele. E eu me fecho, talvez, para excelentes oportunidades, excelentes pretendentes que estão dando sinais ali de um homem que não é apenas o provedor financeiro, não é apenas aquela idealização que as mulheres fazem, nossa, porque ele precisa ser provedor financeiro, ele precisa prover segurança, estabilidade, equilíbrio. Ei, ele é um ser humano como qualquer outro ser humano. Ele é um homem como qualquer outro homem. Eu quero um homem X perfeito tanto quanto eu. Elas estão se colocando nesse lugar de reverência, de idolatria, do ego, do eu. Precisa ser do meu jeito, precisa ser dessa forma. E ainda pior, às vezes seguem perfis que estão aumentando ainda mais essa projeção, essa fantasia, essa expectativa de que qualquer coisinha que você traz ali, uma briga que vocês tiveram, nossa, é motivo para vocês já se separarem, porque não vai dar certo, porque você vai sofrer no casamento. Então você entende que esse terrorismo, ele está sendo disseminado e muitas vezes faz você fechar os seus olhos para poder olhar para sua realidade e falar o que ela me diz. Esse homem que estou, esse pretendente que estou conhecendo, o que ele me diz. Além disso, quem eu sou? Porque se estou perdida na minha identidade, nas minhas emoções, eu vou colocar tudo a perder aqui de fora. Eu não vou saber discernir se realmente é uma pessoa que eu devo construir um futuro ou não. Além disso, se eu não sou uma mulher segura de mim, que sei o meu valor, tenho inteligência emocional, maturidade, eu não vou conseguir distinguir o que aquela fulana que muitas vezes eu peço opinião pra ela, o que ela tá querendo me dizer com aquilo. Muitas vezes mulheres que nem têm um relacionamento perfeito, uma vida perfeita, não tiveram um namoro perfeito, querendo que você viva um namoro perfeito que não existe. Para que você case com um homem perfeito e tenha um casamento dos sonhos, desqualificando as imperfeições que todo relacionamento tem, que todo ser humano tem. Eu não tô aqui para poder falar para você sobre algo perfeito, um conto de fadas, porque o meu namoro não teve conto de fadas, meu casamento não é um conto de fadas, é um casamento comum. Comum, quando eu digo somos cheios de falhas, somos defeituosos, somos carnais. São dois carnais tentando ser cada vez mais santos. São dois imperfeitos tentando se tornar parecido com Cristo. Porque perfeição ninguém nunca vai alcançar. Então o terceiro erro que eu também vejo essas mulheres cometendo, que querem casar, estão nessa ânsia de casar, mas não conseguem, estão solteiras há bastante tempo, é porque querem um relacionamento miojo. Um relacionamento pronto em 3 minutinhos. Querida, eu estou há 7 anos casada. Há 7 anos nós estamos construindo o relacionamento que nós queremos viver. Ao todo, temos 13 anos juntos. Então há 13 anos estamos lutando para ter o relacionamento que queremos viver, desfrutar. Não é perfeito, porque perfeição não existe, como eu falei pra você. E muitas vezes essa idealização de que o relacionamento vem pronto. Não, o homem já vem 100% provedor, tá? Ele vem rico, ele vem santo, ele vem bonito. E aí você fica nessa espera de que, meu Deus, ele ainda não chegou. Esse aqui que eu tô não é o que eu gostaria que fosse. Então, qual é o próximo? E você fica nessa fila, próximo, próximo, próximo. E nunca se abre para poder avaliar o que tem de bom naquele ser que está na sua frente, sem ter apego. Apego material, apego sentimental, apego de carências, de projeções, de expectativas irreais. Por isso que talvez muitas vezes você fica nesse lugar de sofrimento. Sofro com a espera. Porque se a espera ela fosse com um propósito realmente, você entendesse e saísse desse lugar de idealização, você não sofreria. Porque você conseguiria olhar para aquele ser humano e entender que aquele ser humano é imperfeito tanto quanto eu. Mas deixa eu avaliar se dentro dele há esse desejo, esse anseio de ser melhor assim como eu. Deixa eu ver o estado de humildade dele. Acredito que o que você mais precisa avaliar em um homem é esse estado de humildade, de bondade. Ele é um homem bom? Ele é um homem humilde? Ele é um homem generoso, misericordioso? Ele é um homem paciente, manso? Claro que vão ter os seus momentos de estresse, de irritação, como qualquer ser humano tem, mas como ele lida com isso? Acredito que o que você precisa avaliar é como ele lida com as situações, mas entendendo que relacionamento não vem pronto, não é um miojo. A pessoa não vem pronta, eu não vim pronta, meu marido não veio pronto. E a cada ano que passa, que nós estamos juntos, há 13 anos juntos, a cada ano, a cada dia, a gente se melhora para o outro. Por isso que o seu par perfeito não vai ser perfeito, ele não vai ser ideal, ele não vai vir pronto, você que constrói esse homem. Você não tá pronta, querida, você não é perfeita para exigir um padrão tão perfeito assim. Não estou falando de merecimento, porque sim, você merece uma pessoa boa ao seu lado, uma pessoa de valor, porque você também tem valor. Mas será que realmente eu sei o meu valor? Porque quando eu sei o meu valor, eu não vejo só o valor padrão alto e o baixo. Eu sei os meus defeitos também. Sei as minhas falhas, sei as minhas faltas, estou também no lugar de humildade. Então, será que nesse lugar de humildade
Eu reconheço que também estou em um processo onde vou ser moldada pelo outro, onde o outro vai me ajudar a ser melhor, onde eu vou ajudá-lo a ser melhor, porque relacionamento e casamento é uma equipe. Se tornar uma só carne é equipe. Relacionamento não vem pronto, não é um miojo de 3 minutinhos que você cozinhou ali pronto, pode comer. Não. É um lapidar para a vida. A cada dia, a cada nova dificuldade, a cada novo desafio, vocês vão se afiando um ao outro e afiando o relacionamento para que ele se torne um relacionamento que vocês querem desfrutar a longo prazo, não é em 1 ano, 2, 3, é a longo prazo, porque nós estamos nesse processo como ser humano, indivíduo, de crescimento, amadurecimento diário. É um processo diário. Então não tem como eu idealizar esse padrão, essa radicalização. Esses dias eu recebi na caixinha de perguntas comentários sobre isso, que o noivo, o namorado, enfim, de uma moça, ele pediu ajuda para poder pagar uma situação eventual ali que eles estavam passando, ele pediu uma ajuda financeira para que ela pudesse também contribuir. Ele não forçou, ele não pediu, ele sugeriu uma contribuição em uma situação específica ali, porque ela ganha bem. No final das contas, ela ganha mais do que ele. Então, ele viu que poderia solicitar a ela essa ajuda, mas acredito que foi feito com muito respeito, até porque ela não se sentiu ofendida com isso, e se propôs a ajudar. Só que nessa radicalização que a gente vive, alguns conselhos que você vai ouvir não. Se o homem tá te pedindo ajuda no namoro, já é um sinal para você poder cair fora. A gente descarta a individualidade de cada ser humano, de cada relacionamento. A gente descarta entender o contexto daquilo que está acontecendo. E eu recebi um comentário que falava assim, isso não é só sobre dinheiro. Homem tem que ser provedor e ponto. Se referindo ao dinheiro, mas falando que não era só sobre dinheiro. Que homem deveria ser provedor e ponto. É onde eu falo pra você, às vezes a gente ouve essas coisas e entra numa caixa. Porque todo homem tem que ser provedor e ponto. E ponto, a gente esquece que o outro é imperfeito. Que o outro é um ser humano, imperfeito como qualquer outro. Pode ser que nesse momento, esse homem precise realmente da ajuda da sua companheira para pagar determinada coisa, não quer dizer que ela vai precisar pagar sempre, mas para pagar determinada coisa, contribuir, né? Vamos supor que seja uma viagem em casal, para poder contribuir de alguma forma. Se ela ganha mais, por que não contribuir? Como eu disse para você, relacionamento é equipe. Mas às vezes a gente entra nesse lugar que não pode ir ponto, porque isso foi um sinal que ele demonstrou que ele não é provedor, que ele não é ambicioso. E a gente entra nessa radicalização, que faz com que a mulher fique nesse tempo de espera por muitos e muitos anos, porque ela espera o provedor ideal. Hoje ele pode ser provedor, mas amanhã ele pode perder todo o dinheiro, porque dinheiro é material. E assim como ela disse, provedor não só de dinheiro, mas de segurança, de afeto, proteção, claro. E não só o homem precisa ser provedor dessas coisas, e eu. Será que eu não preciso ser auxiliadora, participativa, misericordiosa? Foi como eu falei pra você, às vezes essas mulheres se colocam num padrão muito elevado, porque ele tem que ser assim e ponto. E eu tô olhando pra mim, pra o que eu preciso ser, o que eu preciso fazer, como também hoje ele pode ser isso. E aí eu me caso com ele porque ele demonstrou ser isso, mas e amanhã? E se ele perder o carro, se ele perder a casa, se ele perder o dinheiro, se ele perder o ministério? Você acha que o emocional dele também não vai ficar abalado? Talvez ele não vai conseguir ser o provedor emocional. Talvez nesse momento ele não vai conseguir ser o provedor do afeto. Talvez esse é um momento onde ele vai estar debilitado, a segurança vai faltar. E aí, como é que vai ser? Porque a gente fica idealizando esse relacionamento perfeito. E é por isso que muitas vezes você se frustra diante de um pretendente, você se frustra diante de uma saída que vocês tiveram, você fica avaliando esse homem por completo, fazendo raio-x, sabe? Da cabeça aos pés. Deixa eu ver se vai passar nesse teste, se vai passar naquele. É claro que a decisão de se casar e construir uma família é uma decisão muito importante. E ela não pode ser feita metendo os pés pelas mãos. Mas acredito que também esse extremismo, essa falsa virtude de prudência nos leva a um lugar de muita arrogância, de muita soberba, de muita prepotência, de muito orgulho, de muito egoísmo, e que nos afasta da vida real, a vida real acontecendo. E nós perdemos o sentido do que é a vida real e depois não entendemos por que estamos vivendo isso. Porque estou sozinha, né? Porque ninguém... porque eu não tenho companhia, né? Porque eu não tenho alguém para poder chamar de meu. Por que no dia dos namorados eu fico lamentando porque não tenho namorado? Preciso avaliar as minhas motivações, as minhas intenções, os perfis que tenho seguido, que tenho consumido, as minhas ideias, as minhas fantasias, as minhas expectativas, porque isso é sabedoria. E como eu já trilhei esse caminho, né? Eu já estive nesse lugar também onde eu já fui solteira, onde eu já fui namorada, eu já fui noiva e hoje sou casada. Eu sei muito bem todo esse trajeto.
e toda a expectativa, idealização que às vezes a gente coloca sobre relacionamento, casamento, como deveria ser, mas que muitas vezes não passa de paranoia, não passa de fantasia, não passa de uma neurose. Então, foi isso que eu precisava conversar com você, para poder te orientar como uma orientadora, uma pessoa mais velha, uma pessoa que tem experiência também nessa área, para poder te conduzir, para que você tenha resultados assertivos, para que você viva principalmente com clareza, lucidez, maturidade. Não seja uma pessoa que é levada aos ventos pela manada, por uma voz que você ouve por aí, ou por muitas vozes que você está ouvindo e que muitas vezes está te confundindo. Claro que sou mais uma voz, mas acredito que de alguma forma aquilo que eu falei com você te pegou em algum ponto para que você possa refletir, avaliar o seu próprio caminho e as suas próprias decisões. Fez sentido para você? Contribuiu na sua edificação? Eu espero que sim, se te edificou. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei, como também deixar o seu comentário. Eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!